Bom dia, queridos amigos da Rádio Vibe Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Vibe Mundial. E eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Sempre às terças-feiras, com muito carinho, muita alegria, muita satisfação com vocês aqui, das 8 às 9 da manhã. Peguem lápis e papel. A primeira metade do programa vão ser dicas de chás medicinais. Vou ensinar várias coisas. Algumas das dicas que eu vou dar agora não estão no Instagram. O Instagram dessa semana também tem outras dicas medicinais para vocês. Então, se inscrevam no meu Instagram, doutora Ana Clélia Matos. Inscrevam-se no YouTube, me acompanhem, compartilhem. As dicas são sempre muito úteis. E eu estou aqui compartilhando com vocês os momentos de término. Estou finalizando o livro, né, sobre homeopatia e câncer e doenças autoimunes, doenças virais crônicas. Tem sido experiências incríveis, assim, muitas ajudas, muitos acontecimentos sincronizados. Eu vou gravando para vocês ao longo da semana alguns reels no Instagram, só para no dia 25, no dia do feriado, eu coloquei uma dica de um livro. Não sei se vocês viram, nem todos que me escutam na rádio me acompanham no Instagram, sobre câncer, aspectos espirituais, um livro do Dr. Paulo César Frutuoso. É um livro incrível. Eu utilizei dicas desse livro para o meu livro. E no meu livro eu escrevi um capítulo sobre causas emocionais do câncer, em detalhes, cada tipo de câncer, qual é a causa. E não vai ser um livro para você tratar, se você infelizmente está com câncer, só dicas de tratamento, mas principalmente prevenção. Né? Quais são os aspectos genéticos, os aspectos alimentares, aspectos emocionais, aspectos imunológicos e espirituais que levam o indivíduo a ter o câncer? E por que que isso acontece? Na próxima terça-feira eu vou fazer a live do mês. Vocês lembram que todas as primeiras terças-feiras do mês eu faço live à noite, das 7 às 8 da noite, e o tema da semana que vem não é hoje, é a semana que vem, vai ser espiritualidade e homeopatia. Então eu vou explicar para vocês de que forma a homeopatia ela chega na vibração tão sutil que acaba influenciando nos corpos espirituais de energia. E por que que a homeopatia é a medicina do futuro? Né? A medicina vai se desenvolver tecnicamente, vai ficar cada vez mais sutil, cada vez menos invasiva, cada vez menos cirurgia, menos quimioterapia, radioterapia e mais energia. Cura pelas mãos, cura através da homeopatia, cura dos aspectos emocionais com remédios sutis. Então tem muita coisa nesse mundo em evolução. Então, nós estamos aqui no século XXI. Quantas coisas hoje a medicina apresenta que são absolutamente diferentes de 30, 40 anos atrás. Fazendo o meu livro, eu fui estudar um livro que fala da história do câncer. E para vocês terem uma ideia, na Idade Média, uma mulher com câncer de mama fazia aquela ferida na mama, porque o câncer sempre existiu. Os primeiros relatos de câncer datam em papiros egípcios de 2600 a.C. Quer dizer, foram registros, mas ele sempre existiu. E na Idade Média existem documentos que mostram que as mulheres com câncer de mama, eles enfaixavam o tórax da mulher, deixando só a mama de fora da faixa. Eles colocavam um óleo, um líquido e ateavam fogo na mama, com a mulher consciente. Porque os primeiros vestígios de anotações de anestésicos só no século XIX, lá por 1840, 1846, né, que foram os primeiros
pacientes que se utilizaram de anestésicos inalatórios. E não vai muito longe. Quem nasceu nos anos 50, 60, que fazia a famosa cirurgia de amígdala, era anestesiado com chumaço de éter. Então, aquele éter sufocava. Eu me lembro quando me operaram, eu me lembro perfeitamente de estar no centro cirúrgico, todo mundo vestido de branco, e eu vi aquele chumaço enorme vindo na minha direção e me sufocaram com éter. Quer dizer, isso era comum, e eu estou falando dos anos 60. Então, olha quanto essa medicina evoluiu, quanto é maravilhoso, né? Então, eu vou citar no livro questões assim de antes de Cristo, depois de Cristo, relacionadas a casos de câncer. Múmias do Egito que foram resgatadas com tumores nos ossos, por exemplo, com sarcoma ósseo. Então já existiam os cânceres, só que ninguém, lógico, obviamente não fazia esse diagnóstico, mas era uma bile negra, uma peste negra, algo bastante grave que as pessoas tinham noção que era grave. Então, a medicina está evoluindo e se nós formos contabilizar de uma forma muito rápida no século XX e XXI, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos no começo do século XX a radioterapia, o aparelho de raio-x. Tanto é que os dois cientistas, que eram um casal, morreram de leucemia porque não sabiam que estavam se expondo demais aos raios-x. E hoje a gente tem ressonância magnética, PET scan, maravilhosos, né? Incríveis. Mas esses aparelhos, que hoje são enormes, vão miniaturizar, vão ficar pequenos, vão ser muito, e os médicos do futuro vão desenvolver sensibilidades oculares para a detecção do campo áurico e para ver com visão de raio-x a parte interna das pessoas. Podem ter certeza que isso vai acontecer, né? Então, eu vou lançar essas ideias no livro. Vocês vão ficar sabendo, vai ter pré-lançamento. A ideia, agora nós estamos numa fase de término e de escolha de editora, mas vocês vão ficar a par de tudo assim que estiver tudo pronto. Até julho, se Deus quiser, esse ano é um ano de realizações, né? Muito bem, mas o tema de hoje é chás. Então, se você pegou lápis e papel, se você pegou caneta, vamos anotar? Vamos anotar umas dicas de ervas medicinais? Então, se você tem, por exemplo, gastrite, refluxo gastroesofágico, queimação, azia, ou você tem aquela gastrite de ficar empachada, arrotando, com gases, a comida que não digere, Angélica, você pode fazer um chá. Você vai nas farmácias de produtos naturais, farmácias de homeopatia, você compra um saquinho da Angélica seca. Você também pode comprar espinheira santa. Louro, é fácil, você tem folhinha de louro seca em casa. E manjericão. Manjericão pode ser seco, fresco. Você faz um chá, então, com esses elementos. Se você faltar um dos elementos, não tem problema. Quando você faz chá, principalmente das ervinhas secas, sempre você ferve a água, deixa no ponto de ebulição, desliga o fogo, coloca as ervas e abafa. Então, para uma quantidade de 500 ml de chá, normalmente é o equivalente a uma colher de sopa da planta seca, do extrato desidratado da planta. O manjericão, quando você for colocar, se ele for fresco, você coloca no final. Depois de uns 5 minutos da infusão, você coloca o manjericão. E ele vai mergulhar naquela água quente. E aí você deixa pelo menos, no mínimo, uns 15, 20 minutos. Se esfriar demais, você esqueceu aquilo na panela, você volta depois, dá uma esquentadinha novamente e toma morninho. Aquele chá, o princípio ativo vale por 12 horas. Mais ou menos um dia todo. Não guarde chá medicinal na geladeira para o dia seguinte, não dá certo, tá bom? Então fica a dica: Angélica, espinheira santa, louro e manjericão. Às vezes a gente não tem nada em casa, mas tem o louro para o estômago, vai lá, faz um chá de louro. É muito anti-inflamatório para estômago,
ok? Insônia. Essa receitinha da insônia é uma receita muito boa. Já era da minha família. Eu tinha uma avó em Belém do Pará, né? Um lugar muito quente. E a minha avó paraense, a dona Adelaide, que já morreu há muitos anos, ela tinha essa receita de erva cidreira. Todo mundo sabe que a cidreira não é o capim santo, gente, é erva cidreira, é a folhinha da cidreira. Muita gente confunde capim-limão, capim santo com erva cidreira. Se fala cidreira, mas a cidreira, ela é alta, ela é uma arvorezinha, ela tem as folhinhas mesmo verdinhas e cheirosas. Então, você pode comprar a folhinha seca, de saquinho. Então, uma colher de sopa da erva cidreira, uns 2 pauzinhos de canela, uns 4, 5 dentinhos de cravo da Índia, né? A camomila. A camomila é sempre bom comprar a flor da camomila seca. Tudo é uma colher de sopa. E a erva cidreira, o cravo da Índia, a camomila, a tília e a canela em 500 ml de água. Quando você coloca, por exemplo, você quer fazer um chá com a canela e o cravo, como são cascas e botões, são duros, você tem que ferver. Então, na hora que você colocar a água para ferver, você já põe a canela e o cravo. Quando levantar a fervura, você coloca as folhas secas e abafa e desliga o fogo. Toda vez que você vai fazer um chá de uma raiz, um chá de uma casca de árvore, você deve primeiro ferver. Deve levantar uma fervura ali, de uns 5 minutos fervendo, para tirar o sumo dessas substâncias. E a folha não, é só abafadinha. Então, aí você pode tomar, se você fizer 500 ml, você toma à tarde uma xícara e um pouco antes de dormir outra xícara, tá bom? Porque daí você já consome os 500 ml e não guarda para o dia seguinte. O chá para inchaço, para retenção de líquido. Você pode fazer um chá de hibisco. Você pode colocar a cavalinha, porque a cavalinha é importante para os rins. Gengibre e canela. Então, outra vez, você ferve o gengibre, umas fatias de gengibre, umas 2 fatias de gengibre, 3 no máximo para 500 ml de água. E se você for fazer só uma xícara, metade disso. O gengibre e a canela você ferve antes. Você coloca na água fria, deixa ferver uns 5 minutos depois que levantou a fervura. Aí você joga a cavalinha e o hibisco secos. E aí faz a infusão, deixa descansar. Desincha bastante. Não precisa exagerar no gengibre. Cuidado com as pessoas que têm hipertensão arterial ou que estão menstruadas. Tomar o chá de canela vai aumentar o fluxo menstrual. Tem que ficar esperta. Se você tem a sua pressão controlada, toma medicamento, você pode colocar um pouco menos de gengibre, mas pode usar o gengibre, tá? Gengibre e a canela, bem pouquinho. Cólicas. Mulheres que têm cólicas menstruais, ou se você tem uma cólica abdominal, você tem muitos gases, come, se sente empachada e dói o abdômen, você pode fazer uma infusão com uma maçã. Você pega uma maçã, pode ser aquela maçã da Mônica pequenininha, corta tudo em cubinhos com a casca, né? Coloca 1 litro de água, uma maçã, hortelã, põe um punhado de hortelã, uma mão fechada de hortelã fresca de preferência, se não põe a seca. Você compra funcho. Funcho, vocês acham funcho seco nas farmácias de ervas, né? Louro, 10 folhinhas de louro. Você põe umas folhas, umas 10 folhas, um punhado, uma mão fechada de funcho, ou uma colher de sopa cheia de funcho, 10 folhas de louro, uma colher de sopa cheia da camomila seca e da erva de São João, uma colher de sopa de erva de São João. Vou repetir: uma maçã cortada, folhas de hortelã, folhas de funcho, 10 folhinhas de louro, camomila e erva de São João.
Você sempre coloca a erva de São João, a camomila, o funcho, sempre numa proporção igual, assim, uma colher de sopa cheia para 1 litro d'água. Às vezes, eu ponho um pouquinho mais. E aí você faz a fervura da maçã primeiro, põe a maçã na água fria, deixa ferver. Quando ela ferver, você coloca as folhas secas. Dá uns 5 minutos de fervura, desliga o fogo e abafa. Esse chá das cólicas, você precisa ferver um pouquinho. 5 minutos de fervura alta. Desliga. Desliga, abafa. Você vai ver o quanto melhora a cólica. Cólica abdominal, cólica de qualquer lugar do abdômen. Pode ser do baixo abdômen, do médio abdômen, do alto abdômen. E elimina bastante gases com essa receitinha. Bom, todo mundo fala para doutor, o que é bom para o colesterol, tal. Com certeza a berinjela batida de manhã com água, umas gotinhas de limão ajudam bastante, né? Tem gente que bate a berinjela e coa, tem gente que deixa só a água da berinjela. É sempre melhor a berinjela batida e coada. Cuidado que às vezes tem muita sementinha na berinjela e para quem tem divertículos pode não ser muito bacana porque ela está meio crua ainda. Então dá uma coada nesse suco de berinjela. Mas independente qual é o chá que a gente recomenda para abaixar o colesterol, sem dúvida nenhuma o campeão é o chá verde. Chá verde com hibisco. Então você põe um pouco, faz um chá verde, de preferência compra as folhas do chá verde. Esses dias eu ganhei 4 latinhas lindas de uma amiga que foi para a China e ela trouxe 4 latas da erva que eles usam lá na cerimônia do chá. A erva é impressionante como é diferente das ervas secas que nós temos aqui. A erva veio seca, né, a granel ali dentro das latinhas, e na hora que a gente coloca na infusão na água quente, elas triplicam de volume, crescem e tem um cheiro de erva fresca. Quer dizer, eles são tão sábios. Então, o princípio ativo está presente com certeza. Mas você pode comprar a granel no Brasil, o chá verde, o hibisco. Você pode colocar umas alcachofras, umas folhas da alcachofra. A alcachofra crua, você pode tirar as pétalas e colocar e fazer infusão, fazer uma fervura. E as folhinhas de boldo, né? Você pode colocar ali dente de leão. Então, dente de leão, boldo, alcachofra, chá verde e hibisco. Ah, doutor, eu preciso ter todos? Não, se você tiver 2 deles, já é bastante bom. Então, um boldo seco. A gente sempre, o boldo é sempre seco. Se você tem boldo em casa, folhinha verde, você não deve ferver. O boldo fresco, você só deve macerar, deixar de molho na água fria, no caso do fígado, e aí depois de 15 minutos coar e tomar. O boldo seco você ferve, põe na água quente. É sempre esse o raciocínio. Então, e o dente de leão, que é o taraxacum. Lembra quando eu falo do composto hepático, que eu recomendo para o fígado? Porque ele aumenta a produção da bile, fluidifica a bile, é altamente digestivo. Eu uso o dente de leão que eu escrevo na receita taraxacum. Então, eu ponho boldo, taraxacum, zedoária, que é a raiz do açafrão, e chelidonium, quelidonium. Mas numa proporção igual, 1/4, 1/4, 1/4, faz uma tintura. Isso as farmácias vendem. Nesse caso que você vai fazer em casa, então você pode comprar a folhinha seca do dente de leão, a folhinha seca do boldo já é um grande chá para colesterol, para o fígado. Por quê? Porque o fígado metaboliza o colesterol. Então, se você melhora a função do fígado, você dá espaço para o colesterol ser metabolizado no fígado. Os chás para intestino preso, eu recomendo, além do sene, que é super conhecido, cássia. Cássia é uma planta maravilhosa para o intestino. Angustifolia, cássia e sene. É um chazinho, uma xicrinha que você faz, que você coloque 1 colher de chá
numa xícara de 200 ml de água fervente, deixa em infusão, já ajuda no seu intestino no dia seguinte. E o chá da menopausa, que também vai te ajudar na diabetes, são as folhas de amora, famosas para menopausa, a pata de vaca e o jambolão. Folha da pata de vaca e o jambolão. Esses dias eu nem reconheci o meu pezinho de pata de vaca. Ele era tão pequeno, ele está maior que eu. Eu falei, meu Deus, quem plantou essa árvore? Aí o jardineiro falou, doutora Ana, pelo amor de Deus, doutora, a senhora que plantou essa árvore há 9 anos atrás. Eu falei, meu Deus, eu não tinha percebido como ela cresceu. Tá linda. É uma baita numa pata de vaca. Então, a gente tem tudo, né? E eu faço muito chá em Cabreúva, lá na minha casa no fim de semana. A pessoa passou mal, vai tomar chá. E o último chá do dia hoje é o chá para dor muscular. No Instagram, eu dou a dica essa semana do óleo de copaíba e de andiroba. Mas o chá por boca, além do óleo para você massagear o local da dor, de copaíba e andiroba, tem daquela marca doTERRA e outras marcas de aromaterapia que você pode passar. Mas o chá, unha de gato, as pétalas da arnica, que você pode comprar aqui em São Paulo, a arnica. Louro, olha a quantidade de funções do louro. O louro serve para o estômago, o louro é anti-inflamatório de músculo, o gengibre, a sálvia eu gosto muito dela. A sálvia você pode botar como tempero, fazer um peixe com sálvia. A sálvia você pode fazer inalação para catarro pulmonar. Quando você está com crise de bronquite, gripe, que está cheio de secreção, tossindo, faz a inalação numa panela, uma infusão, o vapor da sálvia para respirar. Mas a sálvia é antioxidante, além de ser mucolítico, anti-inflamatório e analgésico. Então, colocar a sálvia com louro, às vezes é algo que você já tem, faz um chazinho, ferve e toma para dores musculares. Outro chá importante para as dores, tanto dor muscular como de estômago, é alecrim. É altamente anti-inflamatório. Alecrim e camomila. Se você tem alecrim e camomila fresca, você coloca a camomila, a florzinha da camomila, você joga lá na panela e dá uma fervidinha com alecrim. Você tem um belo chá para as dores musculares e articulares. E o gengibre, sempre falo, cuidado com a pressão. Então, se você tem pressão muito alta e descontrolada, não use o gengibre. Mas se a sua pressão é alta, mas está controlada com medicamento, você pode usar o gengibre em pouca quantidade e sempre ferver bem, porque ele é uma raiz e precisa ferver. Então, vamos repetir. Unha de gato, chá com unha de gato, pétalas de arnica, louro, gengibre, sálvia, alecrim e camomila. Então, se tiver todos, pode misturar. Se não tiver, misture 2, 3 e já dá um alívio. E o óleo de andiroba e copaíba no local da dor. Massageando as pernas, se forem as pernas, sempre no sentido do tornozelo para o joelho. Tudo isso que eu falei foi gravado e esse vídeo vai para o YouTube, Facebook, Instagram. E hoje a gente está gravando, vamos ver se a gente consegue em áudio para inaugurar o meu podcast, né? Para vocês no Spotify. Então, às vezes você está no carro, fazendo uma viagem, vai ter o Spotify da doutora Ana para você ficar escutando essas dicas boas, que você não pode estar vendo o vídeo porque você está dirigindo, tá bom? Gostaram das dicas, gente?